Oi, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na cidade. Você é o nosso convidado e a nossa convidada? Então, vamos ver quais são os destaques de hoje? Consciência, projeto de lei aprovado na Câmara, quer criar uma campanha de sensibilização sobre as vacinas. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal que tem caído no município. Mercado pet movimenta milhões de reais no país e tem sido uma alternativa para muitos que querem empreender. O setor tem ganhado espaço até nos itens de tecnologia. Aniversário de São José. Para os 256 anos, a cidade ganhou o restauro dos monumentos históricos do Parque Santos Dumont, retrato da nossa vocação aeroespacial. Também vamos fazer um raio-x de São José dos Campos com as principais características da cidade, considerada a capital do Vale do Paraíba. Ainda vamos falar de segurança. São José vai ganhar um programa de rondas ostensivas. E para terminar, tem uma reportagem especial sobre o Dia do Escritor, com exemplos de escritores da nossa cidade que se dedicam na arte de escrever. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar o Semana Legislativa. Ontem, quinta-feira, foi o aniversário de São José e claro que no Semana a gente não ia deixar passar a data em branco, né? Nós acompanhamos um pouquinho das celebrações que contou com hasteamento da bandeira, missa e muita festa. A neblina no banhado, cartão postal de São José dos Campos, ainda estava baixa quando o dia de comemorações do aniversário de 256 anos da cidade começaram. Autoridades, incluindo o presidente da Câmara, Roberto do Eleven, e os vereadores Robertinho da Padaria, Zé Luiz, Júnior da Farmácia e Rafael Pascucci, além do prefeito Anderson Farias e do vice-governador do estado, Felício Ramute, estiveram presentes no hasteamento das bandeiras durante o hino nacional, que foi interpretado pela cantora joseense Ju Black. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Depois, os presentes participaram de uma missa celebrada na Igreja Matriz, que contou com a participação do também vereador Marcão da Academia. Os vereadores presentes elogiaram o momento em que vive a cidade. Parabenizar São José dos Campos pelos 256 anos, essa cidade inovadora da tecnologia, acolhimento humano. São José dos Campos hoje é uma cidade com uma potência, tenho orgulho de participar desse crescimento de São José dos Campos, nos 12 anos que eu estou como vereador. São José dos Campos hoje é uma potência no estado de São Paulo, então quero parabenizar São José dos Campos, a Prefeitura de São José dos Campos, a Câmara Municipal de São José dos Campos, por esse crescimento da maravilhosa cidade. 256 anos com quase 700 mil habitantes. E com o título de primeira cidade inteligente do país, de investimentos em inovação, tecnologia, assim, tornar a nossa cidade, diria, mais segura, mais segura, sustentável, acessível também aos serviços públicos prestados para a nossa população, enfim. Eu acho que a cidade avançou muito. A Câmara, dentro do seu papel constitucional, das suas atribuições, ela vem colaborando com a cidade, com o crescimento da cidade, com o olhar justo que nós temos pela cidade. Nós queremos cumprimentar todos os nossos munícipes que nos ajudaram também a construir essa cidade maravilhosa. E a gente projeta para frente cada vez mais, tanto o Poder Executivo, trabalhando junto com o Poder Legislativo, que a gente possa servir mais os nossos munícipes. Que a cidade continua prosperando, sendo uma cidade boa para todos, que a gente consiga conquistas com políticas públicas, para que isso venha atingir o cidadão. Depois da missa, o destino foi o Mercadão para o tradicional pastel de aniversário. E o prefeito destacou que é preciso celebrar a história de São José e trabalhar para alcançar novas conquistas.
uma cidade que entrega sempre, né, muita tecnologia, muito desenvolvimento e bons exemplos. Mas isso daí só é possível pelas pessoas que aqui vivem, das pessoas que aqui nasceram ou aquelas que escolheram vir para São José dos Campos, né, e aqui constituir sua família, né, fazer a sua vida profissional. Então isso é importante. Hoje acho que é um dia de agradecimento, né, para que a gente possa aí também carregar as nossas energias para mais um ano, né, de 256 anos em comemoração, mas ter mais aí um ano pela frente, com muitos desafios que a nossa cidade tem. Muito sucesso para a nossa cidade, para que cada pessoa, né, que vive aqui na cidade tenha orgulho da sua cidade, para que tenha orgulho da sua rua, né, do seu bairro, da sua região, para que a nossa cidade realmente possa prosperar. A festa continuou a todo vapor no Parque da Cidade e o pessoal aproveitou bem. Tinha gente jogando, fazendo piquenique em família. A culinária tava boa também, viu? Se liga só nesse lanche caipira. E o primeiro grande show do dia foi do cantor Supla, que levantou a galera num encontro de gerações. Eu acompanho, né? Eu lembro do começo da carreira dele na banda Tóquio ainda, né? Lá nos anos 80, com Humanos, Linda Garota, com a Nina Hagen, né? Eu vi que você tá curtindo, né? Tirando foto, filmando. Eu acho que tá bem interessante. É legal ver essa cultura mais voltada pro underground, alternativo, né? Sou bastante fã do Supla, já faz muito tempo que eu tô acompanhando o trabalho dele. Sinceramente, é uma alegria eu estar aqui, ainda mais de graça. Porque, simplesmente, eu tô realizando um sonho aqui. Supla conversou com nossa equipe e reforçou que a música tem o poder de unir as pessoas. Com certeza, a música tem esse poder mesmo. Você pode pegar duas pessoas que pensam diferente politicamente, mas musicalmente elas têm muita coisa em comum, às vezes só pelo lance da música mesmo. Mas hoje para mim foi muito legal ter tocado aqui, aniversário da cidade, tá ligado? É uma honra terem me convidado, me sinto honrado. Eu poder estar aqui lançando meu novo álbum, Supla, e os Punks de Boutique. Eu toquei os clássicos, Garota de Berlim, Humanos, tá ligado? E também Ratazana de iPhone, Não Sou Poeta, e foi muito legal. Só agradecer, Champs. A festa ainda contou com um tributo à cantora Marília Mendonça e seguiu para as apresentações dos cantores Netinho de Paula e Rodriguinho, que cantaram grandes clássicos, nostalgia para os amantes do pagode que estavam por lá. Quero agradecer esses anos todos. Eu disse ali que essa cidade especialmente ajudou muito a criar meus filhos, porque foram muitos shows com a família Negritude, foram muitos dias de princesa aqui como apresentador, e ser recebido como eu fui hoje demonstra que a gente tem conectividade. Muito obrigado a todos vocês. São José dos Campos, parabéns, 256 anos. Espero que eu ainda passe muito por aqui no ano que vem, outro ano, sempre nos aniversários aí. Obrigado. E a festa não parou por aí, não. À noite ainda teve um concerto com clássicos do rock no SESI de São José dos Campos. A apresentação contou com a regência do maestro Bartolomeu Vaz e participação de Maurício Gasperini e Tuíla Correia, ambos participantes do The Voice Brasil, e Bavini, que é filho do cantor Sérgio Reis. 256 anos de muitas histórias joseenses. Uma cidade construída por pessoas que escolheram São José como lar. Hoje, São José dos Campos dormiu um aninho mais velha e está pronta para acordar mais experiente, preparada para um futuro de novos sonhos e novas conquistas. E um dos presentes de São José para o aniversário de 256 anos foi a restauração de réplicas dos monumentos do Parque Santos Dumont. Estamos falando do avião bandeirante, do 14 bis, das maquetes dos foguetes, que agora estão novinhos. Claro que a gente acompanhou um pouco do trabalho de reparo das peças e vamos mostrar para você
como ficaram esses monumentos especiais que remontam um pouquinho da vocação do município. O cenário está mais bonito do que nunca. Chama a atenção de quem passa por aqui. Os 5 monumentos aeronáuticos em exposição permanente no Parque Santos Dumont estão novinhos em folha. Isso porque eles passaram por um processo de restauração minucioso, resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o DCTA. A maioria recebeu pintura nova e, além disso, algumas peças do avião Bandeirante foram substituídas. Já a réplica do 14 bis, que é feita de aço, ganhou polimento e está assim, brilhando. Tudo para deixar o aniversário da cidade ainda mais especial nesse 27 de julho. Primeiramente, a gente fez a limpeza e polimento do 14 bis. O próximo passo vai ser a limpeza e polimento do Bandeirante e alguns reparos. E, por fim, nós vamos limpar, retirar os adesivos, fazer a pintura dos foguetes da família Sonda e, por fim, pintar e adesivar. O nosso Parque Santos Dumont é um parque muito antigo, né? Muito conhecido na cidade, está aberto todos os dias, então aproveite, né? A gente pede para a população, deixa aí para a população aproveitar o nosso Parque Santos Dumont, né? Um parque bem antigo, conhecido, para aproveitar, né? Não só os monumentos, mas todos os equipamentos que possuímos aqui, o playground, os lagos, né? Os jardins, né? Um parque muito bonito, caminhada, enfim, é muita atração que tem nesse nosso parque. O parque foi inaugurado em 23 de outubro de 1971, 65 anos após Alberto Santos Dumont realizar o primeiro voo com o 14 bis, o avião construído por ele. Esta réplica tem o mesmo tamanho do avião original, uma homenagem à história do pai da aviação, que completou também este mês 150 anos. As réplicas das aeronaves são a maior referência do parque e atraem visitantes de toda a região. Os exemplares aeronáuticos representam toda essa potência tecnológica de São José. Eles ficam expostos permanentemente aqui no Parque Santos Dumont, que completa esse ano 52 anos, sendo o parque mais antigo da cidade e que conta um pouco sobre a relação que São José tem com a história da aviação. E além de ter essa relação com a veia aeroespacial de São José, os 46 mil metros quadrados do parque também são compostos por áreas de lazer com pista de caminhada, equipamentos de ginástica, quiosques e, é claro, as dezenas de brinquedos para a criançada. O parque tem até uma escola municipal, tudo em meio a uma área verde convidativa. O Santos Dumont é a escolha certa para um passeio em família. E a Rod é prova viva disso. Ela conta que, por influência do pai, muitas memórias afetivas estão sendo construídas aqui. A gente já gostava de vir aqui como família, é um parque muito gostoso, né? O verde é um local muito agradável para descansar, para conversar em família, né? E agora com o pequeno, então, nossa, a gente estava querendo muito trazer ele para ver os aviões, ele fica louco, gosta muito, já por influência do vô, eu acho. E brincar no parquinho também é muito gostoso, né? Um ambiente muito familiar, é muito agradável aqui. O seu Ramiro, que é militar aposentado do DCTA, reforça a importância que o parque tem para a comunidade e para a história da cidade. O parque sempre foi um referencial para a sociedade de São José dos Campos. Então, eu e minha família estamos aqui há 19 anos. Nós somos natural do Rio, estamos aqui há 19 anos e desde que viemos para cá, eu e minha família temos assim o Parque Santos Dumont como um referencial de lazer, um referencial para a sociedade joseense de se encontrar, de estar juntos. Assim, muito prazeroso mesmo estar por aqui. Hoje a cidade está em festa e o Parque Santos Dumont não vai ficar de fora. Além da programação especial de aniversário com os shows no Parque da Cidade e do Domingo Aéreo no DCTA, o Parque Santos Dumont está de portas abertas para encantar o público. E eu vou te contar uma coisa, o Santos Dumont é a preferência da garotada, viu? As gêmeas Júlia e Beatriz começaram a frequentar o parque há pouco tempo com a família
e já tem um lugar preferido. Que os peixes são muito coloridos e eles são muito bonitos. Gostei da ração deles, eles são muito coloridos. E nunca tinha visto um peixe de perto, tanto assim. E será que a gente conseguiria resumir um pouco os 256 anos de São José em dados e números? Bom, para esse aniversário, aceitamos essa missão e vamos te apresentar um raio-x da nossa cidade, principalmente agora com os dados mais recentes do censo. Qual é a nossa população, nossos maiores bairros? Qual região cresceu mais? Como está a nossa indústria, comércio e serviço? Mantivemos a qualidade de vida? Será? Tentamos responder a essas perguntas em uma reportagem especial e que você confere agora. Bem-vindo a São José dos Campos, a maior cidade da região do Vale do Paraíba, com quase 700 mil habitantes, e também uma das mais importantes do estado de São Paulo. Cidade que está ficando mais velha, 256 anos de muita história. São José está localizada a 90 quilômetros da capital, vizinha dos municípios de Jacareí e Caçapava. A cidade ainda tem 2 distritos, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, além de uma grande área rural, pouco povoada. O último censo divulgado mostrou que hoje somos exatamente 697.428 habitantes, o 9º município mais populoso do estado e o 30º do país. Para se ter uma ideia do tamanho de São José dos Campos, tem mais moradores aqui do que em 9 capitais brasileiras e mais do que no estado inteiro de Roraima. Uma população que, nos últimos anos, foi formada por pessoas que buscaram em São José uma melhor qualidade de vida. Em geral, as grandes cidades elas tendem a atrair população de municípios menores, geralmente jovens em busca de trabalho, em busca de estudo, né? Então, são cidades mais estruturadas, que têm ali uma oportunidade, uma oferta de serviços melhor, né, do que municípios menores, então acaba tendo essa atração para esses municípios menores. O último censo destaca ainda que o crescimento populacional de São José dos Campos foi maior do que de todo o estado de São Paulo e do país. Dados que mostram que a cidade requer uma administração mais elaborada. Com os dados que o IBGE fornece, ele busca justamente, não só para um município grande como São José dos Campos, mas para qualquer outro, fornecer informações essenciais para que esse planejamento público possa ser feito da melhor forma, para que as prefeituras tenham acesso a informações que vão ajudar a elaborar políticas públicas, otimizar as já existentes, entendeu? Que o planejamento privado possa utilizar essas informações ali para definir questão de investimentos. Na economia, São José dos Campos também se destaca entre as cidades da região do Vale do Paraíba e no estado, sendo o 3º município mais rico do interior do Brasil, atrás apenas de Campinas e Jundiaí, segundo o estudo do IBGE. Da lista que engloba capitais e regiões metropolitanas, São José aparece na 20ª colocação. A indústria é o principal motor da economia joseense, nos mais diferentes setores produtivos. São eles aeronáutica, automobilístico, espacial e defesa, óleo e energia e indústria química e farmacêutica. E foi justamente a economia forte, aliada à modernização do plano diretor, que possibilitaram a expansão de São José nos últimos anos. Sim, mostra que São José dos Campos é uma cidade atrativa de investimentos, atrativa para as pessoas querer morar em São José dos Campos, por isso o resultado em termos do percentual, né, acima da média do estado e acima da média do país. Mas é uma cidade que se preparou para essa expectativa de crescimento, modernizando as principais políticas públicas de uso e ocupação do solo, exemplo do plano diretor em 2018, do zoneamento em 2019 e de todos os outros instrumentos que foram atualizados e modernizados para possibilitar que a cidade absorva esse crescimento, garantindo a qualidade urbanística, a qualidade de vida como cidade resiliente e sustentável.
São José ainda carrega em seu DNA a vocação da tecnologia, tendo o Parque Tecnológico como o principal complexo de inovação e empreendedorismo do país. Ali estão sediadas diversas startups e empresas que desenvolvem pesquisa e tecnologias que são utilizadas no nosso dia a dia. Além do setor da modernização, os indicadores de segurança e qualidade de vida se tornaram um chamariz para que diversos novos moradores se instalassem na cidade, principalmente durante a pandemia. A pandemia foi um caso interessante para São José dos Campos, porque nós praticamente recebemos um fluxo pandêmico na medida em que um legado da pandemia foi o estabelecimento de novas relações de trabalho. Então, para aquelas pessoas que tinham condições de negociar com as suas empresas em São Paulo, Rio de Janeiro, através do trabalho remoto, do home office, fizeram uma pesquisa, né, para quais cidades que poderia deslocar a família em busca de melhor qualidade de vida. Muitas famílias escolheram São José dos Campos para se deslocar. E isso chegaram, né, e encontraram uma cidade preparada de forma resiliente e sustentável para acomodar essa expansão. São José dos Campos conta ainda com atrações turísticas que encantam os visitantes e também os próprios joseenses. O Banhado, essa imensa área verde em meio ao centro da cidade, é um dos cartões postais de São José. A região ainda abriga a Igreja Matriz, o Mercado Municipal e os museus de artes sacras, do esporte e do folclore. São José dos Campos ainda tem um museu dedicado a peças que foram encontradas no lixo e um memorial aeroespacial com réplicas que representam a vocação tecnológica da cidade. Mas, além do passado, São José dos Campos atrai turistas também com a evolução diária da cidade. A cidade está em constante evolução, né? A gente vê isso aí realmente, né? As pessoas que vêm, né, de outros lugares, de outras regiões, de outros estados para São José dos Campos, elas encontram aqui. Elas encontram uma cidade segura, uma cidade com grande índice na questão da educação, né, que está cada vez mais crescendo. Então, ou seja, a gente está dando uma continuidade dentro desse crescimento que a cidade merece, sem perder a qualidade de vida. Localizada no coração do Vale do Paraíba, próxima das montanhas e das praias, São José dos Campos tem outros atrativos turísticos, como um grande número de praças e mais 3 parques. O Santos Dumont, com cerca de 46 mil metros quadrados, e que abriga réplicas de aviões, como o primeiro deles, o 14 Bis. O Parque Vicentina Aranha, que carrega a história de ter abrigado um sanatório para a cura da tuberculose e hoje ainda preserva a beleza arquitetônica quase centenária. E o Parque da Cidade, com seus 960 mil metros quadrados de área verde, onde está instalada a Fundação Cultural e que é palco de diversos shows e eventos artísticos. Nós temos o cenário esportivo, nós temos o cenário de lazer, de teatro, de cinema, de centro de compras. Então, o que isso demonstra? Isso demonstra acreditar na cidade, acreditar nesse potencial que a cidade tem. Além de nós sermos estrategicamente bem localizados, né? A gente até brinca que a cidade dá 1 hora, né? Então, 1 hora de São Paulo, 1 hora do litoral, né? Mas a gente tem essa possibilidade do quê? De agregar isso cada vez mais. Essa é São José dos Campos, uma cidade que tem como guia a modernidade e a inovação, sem esquecer as tradições do passado. São 256 anos contribuindo com a história e o desenvolvimento do país, com muito mais a oferecer nos próximos anos. No próximo bloco tem mais notícias. Vamos te mostrar detalhes de um projeto aprovado na Câmara que vai criar um programa de sensibilização sobre as vacinas na cidade. E ainda, o mercado pet é uma aposta promissora para quem deseja empreender no país. A gente volta já já. O Semana Legislativa está de volta e a gente abre esse bloco falando de saúde. Tá com as suas vacinas em dia? Espero que sim, viu? Pois é, um projeto aprovado na Câmara quer conscientizar toda a população a seguir o calendário de vacinação do município.
A proposta é sensibilizar os moradores sobre a importância das campanhas de imunização para ampliar a adesão do público que vem caindo nos últimos anos. E nem precisa falar, né, que as vacinas são seguras e a principal forma de prevenção de uma série de doenças. Dia de atualizar a carteira de vacinação do Enzo. Nem a mãe dele sabia que seriam tantas vacinas dessa vez. Foram 5 doses diferentes. O coração da Mauricéia ficou apertado, mas o importante é o filho estar protegido. É bom dar tudo de uma vez, porque previne, né? Então, a gente tá aí para isso, né? A gente sofre junto com a criança, mas é pro bem dele, né? Então, já deu, graças a Deus, agora só daqui a 2 meses eu espero. Nas unidades básicas de saúde estão disponíveis todas as vacinas que fazem parte do calendário vacinal. As doses contra poliomielite, rotavírus, hepatite A e B e a BCG. Todas disponíveis nos primeiros 15 meses de vida. A Suelen trouxe a pequena Maitê para se imunizar e foi embora mais tranquila. Sim, claro. A aplicação sempre é bom fazer na data, tudo certinho, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, que foi igual aconteceu comigo, acabei esquecendo, com a correria, mas sempre é bom deixar a caderneta sempre em dia. Atos de amor e consciência como esse podem se tornar ainda mais frequentes na cidade. E um projeto de lei aprovado pela Câmara quer acabar com a desinformação sobre a vacina. O texto, de autoria do vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a instituir uma campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação. Olha, principalmente alertar a todas as famílias a necessidade de levar as crianças para se vacinarem. Primeiro, da importância que é a vacina, né? O conceito que nós temos de vacina, né? Que é ciência pura, que é uma evolução que os cientistas conseguiram, às duras penas, trazer para o mundo, né? Trazer para as comunidades, e que nós temos que cada vez mais valorizar isso. E principalmente dizer que vacinação, se vacinar, é salvação de vidas também, e também o que a gente pode dizer? Você faz aí um preventivo muito importante para a saúde pública. O texto também prevê que sejam firmadas parcerias que ajudem o poder público na divulgação de campanhas e esclarecimentos sobre a vacina. A expectativa é que a Prefeitura também promova atividades educativas nos hospitais e escolas municipais para combater a propagação de informações falsas. Geralmente, as campanhas de sensibilização são campanhas fortes que a gente faz nesse sentido, né, em todas as unidades básicas de saúde, em todos os grupos das unidades públicas, tanto das escolas municipais, outros estabelecimentos. Então, a ideia é massificar bastante a importância da vacinação, seja qual ela for. Com a consciência, a espera é que a taxa de adesão das campanhas volte a subir. Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Prefeitura, desde 2014 os números têm sido menores a cada ano. Vacinas disponíveis para todos os públicos, como influenza e Covid-19, também têm apresentado resultados abaixo do esperado. Então, os índices caíram, a gente tem começado a dar uma recuperada, mas a gente precisa lembrar que aqui, uma estratégia adequada para você não ter doença é assim, saneamento básico, né? Água potável e ter a sua carteira de vacinação em dia. Porque assim, doenças preveníveis por vacina, você só consegue combater se eu me vacinar. Porque uma vez a doença já instalada, você vai tratar com os sintomáticos. A única forma de prevenção, de prevenir uma poliomielite, é se vacinando com a poliomielite. Sarampo é com sarampo, uma difteria, um tétano, é com as vacinações. A queda na procura pelas vacinas em São José é reflexo de uma realidade vivida em todo o país. Em 2021, a vacinação infantil chegou ao pior nível em 3 décadas. As taxas de cobertura voltaram ao patamar de 1987. Essa infectologista classifica o cenário como preocupante, porque doenças já erradicadas, como a poliomielite, podem voltar a fazer vítimas. Então, se a taxa de cobertura vacinal é muito baixinha, e a gente tem um vírus circulando atenuado, ele pode provocar o retorno da poliomielite, que é uma doença extremamente grave. Quando não leva à morte, leva a sequelas para o resto da vida, respiratórias, físicas. E, obviamente, é um cenário que a gente não quer que volte. A doença é imunoprevenível, nós estamos há anos sem a doença no país. E outras doenças também, né? Nós já ficamos 4 anos sem o sarampo no Brasil, tivemos, inclusive, um certificado de
eliminação, e voltamos a ter o sarampo em surtos, 3 momentos diferentes, e agora entrando de novo com um reforço no calendário vacinal, porque os vírus continuam circulando. Então, e se a imunização não for mantida numa taxa de cobertura e esse vírus encontra uma pessoa vulnerável, ele vai provocar a infecção vai fazer com que a pessoa elimine vírus e vá transmitir para outras pessoas. Essa doença volta a circular. E o vereador Zé Luiz reforça que é preciso olhar para o futuro com otimismo e que os benefícios da mudança de comportamento e a conscientização sobre a importância das campanhas serão colhidos pela própria população. Não tenho dúvida que como eu disse, é parte da saúde preventiva. Ela é uma economia que o município faz quando você trabalha preventivamente nesse sentido. E eu não tenho dúvida, uma campanha forte de conscientização vai melhorar os índices também de vacinação do município em relação ao estado e o Brasil também. O universo pet tem conquistado cada vez mais público, né? Fazendo o Brasil um dos 3 países com a maior população de animais de estimação do mundo. Com tanto animalzinho assim, o mercado se mantém aquecido e esse nicho tem sido uma saída positiva para muitos empreendedores, viu? E quer saber mais? Até mesmo o ramo da tecnologia para o cuidado pet está fazendo parte deste universo. A rotina da Maria é sempre assim. Todo dia ela separa um tempo para passear com a Bela e a Ariel. Elas ainda ganham outros cuidados, como banhos no pet shop e, claro, muito amor. Então, além do passeio, foi necessário, assim, com o passar do tempo, como elas vão ficando também, adquirindo mais idade, os cuidados veterinários, né? Tem o oftalmologista, que uma faz acompanhamento porque ela tem probleminha no olho. Tem a nutricionista, né? E a dermatologista também, que ela teve uma alergia, né? Com o passar do tempo, eles vão precisando de cuidados como uma pessoa. E os brasileiros têm mostrado que amam mesmo a companhia de um animalzinho. Atualmente, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149 milhões e 600 mil animais de estimação. Como consequência, o mercado voltado para este público tem crescido, com novos produtos e serviços para atender a demanda. Hoje o Brasil ele ocupa a 3ª posição no mercado mundial de faturamento de produtos pet, né? Isso inclui alimentação, do segmento de brinquedos e cosméticos, tá, para animais. A gente teve um salto aí bem grande. Uns anos atrás o Brasil ocupava a 10ª posição e hoje nós somos o 3º no mercado mundial. Tá? A pandemia ela movimentou muito o mercado pet, porque tudo que a gente fazia fora tinha que fazer em casa. Então o volume de vendas subiu bastante. Há 10 anos, os pets representavam uma fatia de 15% nas vendas do setor de comércio no país e, em 2022, o número chegou a 25%. E mesmo com as dificuldades econômicas provocadas por uma pandemia, o número de animais em lares brasileiros aumentou 30%, sendo os gatos os pets mais procurados. Pela primeira vez, né, a gente teve um aumento muito maior de gatos do que de cães. Gatos teve um crescimento de 6%, tá? E de cães de 3,5%. E futuramente, pelos cálculos aí dos especialistas, os gatos vão acabar dominando o setor, né? E em 5 anos aí eles vão superar o número de cães no Brasil. E os pet shops pequenos e médios representam praticamente metade de todo o dinheiro movimentado pelo varejo pet. A proprietária desse pet shop, que está há 11 anos no mercado, conta que em mais de uma década o mercado evoluiu bastante, com propostas, inclusive, voltadas para a estética animal. Hoje nós oferecemos uma infinidade de serviços de banho-tosa e de cuidados estéticos para os pets, né? Banhos, tosas, banhos especiais e também uma coisa importante de falar a questão das doenças que os cachorros estão adquirindo
né, doenças que exigem que as pessoas cuidem com recorrência dos seus pets, que são doenças de pele, por exemplo, né? A gente teve que incluir um serviço aqui no nosso pet, que se chama banho de ozônio, né, que é um aparelho gerador de ozônio, que é um gás que tem efeito terapêutico na pele desse pet. Então, ele alivia coceiras, feridas, cascas, e esse foi essencial a inclusão desse serviço aqui no nosso pet, justamente pela longevidade de vida que os pets têm hoje, né? Eles estão ficando mais velhinhos. E engana-se quem pensa que o mercado pet é voltado só para a saúde ou para a estética. A tecnologia no cuidado e segurança dos bichinhos também tem ganhado força no mercado. Para se ter uma ideia, a venda de câmeras de segurança para pets supera aquelas destinadas para idosos e crianças. Nós trabalhamos com tecnologia e gestão de imagens e áudio para o mercado de segurança, né? E o que veio se destacando a partir da pandemia, né, foi o mercado pet, porque começou-se a criação de vários hotéis pets e os donos não tinham onde deixar. E por um episódio específico em um determinado hotelzinho desse, o nosso cliente nos chamou para colocar imagens para poder monitorar os cães, porque houve uma briga, um episódio estranho, vamos dizer assim. E dali para frente começou assim, teve um aumento bem significativo. Depois da pandemia para cá, então, tivemos um aumento de 38% nos pedidos, né, nesses hotéis, e também câmeras para ficar em residências com o pet e com os empregados, né? Hoje o nosso cliente fala com o pet através da tecnologia, né? Ele ouve o pet através da tecnologia, mesmo estando fora do país, aí viajando, que é o caso de alguns executivos que têm pet e ficam lá o empregado, mas ele não deixa de ver o seu pet pela nossa tecnologia a qualquer momento. Mas seja qual área for, o recado que fica é que o mercado pet é um propulsor da economia nacional e local e um nicho que só tende a crescer. Mas, como conta a Maria, que conhecemos no início da reportagem, não basta só dar brinquedos ou tecnologia. O que vale mesmo quando se tem um pet é cuidar com muito amor. Um amor incondicional conosco, né? E eu também amo demais as minhas. Então, assim, é tudo de bom. Amo as duas e sinto também, assim, que as duas me amam. Nós vamos para mais um intervalo. Quando voltarmos, vamos te mostrar como vai funcionar o novo programa de rondas ostensivas da cidade para ampliar a segurança. Tem também nossa reportagem especial sobre o Dia do Escritor. É daqui a pouco. O Semana Legislativa está de volta. Para tentar reduzir os índices de criminalidade, São José dos Campos ganhou um programa de ronda ostensiva municipal, que será realizado pela Guarda Civil. Agentes foram designados especificamente para essa operação, colocação de viaturas que vão ser usadas na prestação do serviço. Só lembrando que o pedido de rondas ostensivas é uma das principais solicitações da Câmara durante as sessões por meio de requerimentos e indicações. São José dos Campos vai contar com mais um apoio para a segurança pública, o ROMU, Ronda Ostensiva Municipal. O serviço vai atuar como um grupamento da GCM, além de aumentar as demais forças de segurança em operações especiais. Ela é uma equipe que dá apoio às equipes de viatura diária da Guarda, mas também ela está treinada e capacitada para fazer o atendimento de perturbação de sossego, atender ocorrências de fluxo, atender ocorrências que envolvem roubo, furto, e também tráfico de drogas. A equipe do ROMU vai substituir a da GAP, o Grupo de Ação e Pronto Emprego, e com isso o efetivo destinado para as rondas vai aumentar, passando de 22 para 30 guardas civis municipais especializados. 5 viaturas modelo SUV serão alocadas para o trabalho, um investimento de R$ 58 mil por mês. Por ela ter uma capacidade técnica maior e conseguir transportar em sua viatura equipamentos que facilitam o trabalho do operador no dia a dia, entre eles o escudo balístico, os equipamentos de controle de distúrbio civil,
E também os armamentos, né, armas longas que possui dentro da viatura, carabina CTT-40 e espingarda calibre 12, todos esses equipamentos eles facilitam no trabalho do operador. Com esse material em mãos, ele consegue estar atuando em qualquer tipo de ocorrência envolvendo pessoas ou objetos dentro da cidade. E o pedido por mais segurança por meio de rondas ostensivas nos bairros tem feito parte das demandas dos vereadores. Só neste primeiro semestre, foram mais de 30 requerimentos aprovados solicitando o serviço. Para o ex-secretário estadual de Segurança Pública e especialista na área, José Vicente, é importante que o poder público esteja atento às políticas de proteção dos moradores. Pensar em ações para valorizar a segurança é pensar na cidade. O trabalho que a prefeitura tem é muito importante, além de ações que ela faz no âmbito social. Pessoas abandonadas, pessoas vulneráveis, quando são bem cuidadas, elas também não se envolvem em crimes. Escolas bem cuidadas também é um efeito de prevenção extremamente importante. As guardas municipais, elas têm um papel praticamente de ajudar no esforço dessas áreas do município, como é o caso das escolas, das praças públicas, por exemplo. E o restante do trabalho de prevenção e também de repressão dos crimes é que fica com o trabalho da Polícia Militar. Ainda segundo José Vicente, garantir a efetividade no serviço de segurança pública reflete em bons resultados para diversos índices sociais. Portanto, há muito trabalho a ser feito, é um trabalho social, é um trabalho de urbanismo, é um trabalho, muitas vezes, em contato direto com a população. O poder que a prefeitura tem de fazer esses arranjos de prevenção é imenso. Ela tem estruturas, tem um orçamento, tem políticas, tem processo de trabalho, e tudo isso ajuda muito a segurança. São José dos Campos, inclusive, já se destaca no Brasil como uma das cidades grandes mais seguras do país. E para a população, se sentir seguro nas ruas é fundamental para ter qualidade de vida. Eu acho que é sempre positivo, né? A gente se sente mais seguro vendo que tem mais gente, né? Mais pessoas ali, mais policiais. Acho que vai ser importante para nós, enquanto garantia, vamos se sentir mais garantia em estar andando na cidade. São José é uma cidade bem bacana de se morar, bem tranquila. Eu moro aqui no centro mesmo, já tem alguns 2 anos já, mas quanto mais segurança, melhor, né? 25 de julho foi o Dia Nacional do Escritor, uma profissão que encanta muita gente, né? Aqui na nossa região temos muitos exemplos de escritores e, por isso, aproveitamos a data para falar um pouquinho dessa carreira e valorizar quem vê nas letras e nas histórias um caminho para transformar e encantar as pessoas. A poesia também se renova, porque tem algo a dizer. Aqui o pensamento que estava sumiu, mas deixou algo a dizer. As palavras foram escolhidas pelo Fernando há mais de 20 anos, quando ainda ensaiava os primeiros versos. Hoje ele propõe uma mistura das estrofes com as artes plásticas, a junção da literatura com o silkscreen, técnica que também é chamada de serigrafia, permite a ele conhecer os limites que a poesia pode alcançar. Você está investigando ali a linguagem, está investigando a espacialidade, tem a questão da própria arquitetura junto, a geometria. Então, todo esse trabalho foi o trabalho que eu comecei a investigar lá atrás para criar esse material que vocês estão vendo aí, né? A gente vai sempre para um lado mais biográfico, uma coisa mais intimista, né? Tentar entender um pouquinho do que é o mundo, né? E qual o papel da gente nesse mundo, né? Já são 2 livros publicados, ambos unindo a poesia, as cores e formas. E quem vive da emoção passada pelas palavras sempre procura novas formas de se expressar. Por isso, o 3º livro já está a caminho. Então, a minha ideia desde o começo era o seguinte: produzir um trabalho que ele não necessariamente ele tivesse terminado a partir do momento que eu concluí. Pelo contrário, quando chegasse na mão daquela outra pessoa, ele estaria, na verdade, começando. O Dia Nacional do Escritor, celebrado em 25 de julho, reforça o papel desse ofício de homens e mulheres que ensinam, ampliam o conhecimento e muitas vezes permitem ao leitor entender os próprios sentimentos. Nas livrarias, o movimento é cada vez maior. Segundo o Instituto ProLivro, o Brasil tem hoje 104 milhões de pessoas que mantêm o hábito de leitura. O número representa mais da metade da população.
Jorge Amado, Aline Bey, Rafael Galo ou até mesmo Graciliano Ramos, nomes de velhos ou novos autores brasileiros, cada vez mais populares nas prateleiras das livrarias. Mas o Dia Nacional do Escritor também é uma oportunidade para lembrarmos daqueles que, no passado, ajudaram a escrever todas essas histórias. Um deles foi Cassiano Ricardo, escritor de obras indispensáveis para a literatura nacional e o movimento modernista brasileiro. Esse jornalista se dedica a mostrar quão inspirador é o trabalho do autor. Segundo ele, a história mostra que um dos escritores mais importantes do país era joseense. E as publicações de Cassiano Ricardo se mantêm atuais e podem influenciar novos escritores até hoje. Tanto é que o Oswald de Andrade vai cunhar a frase, né? Se o Brasil tem um poeta, esse poeta se chama Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo, poeta do Brasil. Pelo portal que existe no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Você consegue ali ter acesso a uma parte, lógico, pequena, mas dos poemas, né? Dos documentos, da história do Cassiano, você consegue ter acesso ali. E aí, é lógico, se estimular para ir buscar a obra dele em outras fontes, né? A Ana Pirolo é apaixonada pela literatura nacional. A identificação com as obras brasileiras foi tanta que ela decidiu promover novos autores. Hoje tem a própria editora. A diversidade de títulos é grande e permite que o leitor crie um vínculo com o livro. O autor nacional ele acaba escrevendo sobre o ambiente que ele vive, né? Sobre a cidade que ele vive, sobre o Brasil, sobre as características que o nosso povo tem. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Tem gente que curte ler, ter uma literatura, assim, por exemplo, de fantasia, né, que é aquele medieval, não sei o quê, os elmos, as fadas, não sei o quê. Mas nós temos também escritores que falam do Rio de Janeiro, escritores que falam daqui de São José dos Campos, daqui do Vale do Paraíba. Então, são escritores que contam o dia a dia. Eu acho importante isso porque a gente consegue se enxergar na literatura, a gente se encontra culturalmente pela literatura, né? Iniciativas assim permitem o surgimento de autores como a Zenilda, que conheceu cedo o papel social do escritor. A carreira dela começou emprestando as palavras para as pessoas que não sabiam ler nem escrever. Aos 8 anos, já fazia cartas por encomenda. A poesia, eu costumo dizer que a poesia é esse recado, né, que Deus usa para, na verdade, ele é o sentimento que Deus usa para mandar recados, né? E a gente, escutando pessoas, escutando as sentimentalidades, escutando as lembranças, as saudades dela, isso também nos acresce, né? Isso também nos sentimentaliza. E através dessa escuta, a poesia, ela se incorpora, né? Ela se estrutura. E foi assim para mim também. Hoje, a Casa da Zenilda é um tributo à arte e à literatura. Tanto estímulo permitiu que escrevesse diversos livros, poesias, contos, romances, tudo para inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Com certeza pelos livros, né? Com certeza. Tem uns mitos que diz que os poetas são seres iluminados, né? Precisam nascer com dom, são seres enigmáticos. Não tem nada disso. A gente só precisa de incentivo, né? A gente só precisa de leitura. Todo mundo é capaz de escrever sua própria história, sua sentimentalidade, suas lembranças, saudades, sua poesia. A poesia está dentro da gente, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue por aí ligado na nossa programação, viu? Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, Câmara SJC. E continue acompanhando a gente lá no Instagram, viu? Comentando, curtindo as nossas publicações no @TV Câmara SJC. Um excelente fim de semana para você, viu? Tchau!